Davi Miller era um homem comum. Rotina previsível. Trabalho, casa, repetir. A vida era um ciclo monótono. Então, tudo mudou. Uma mensagem de texto. Um número desconhecido. O coração de Davi deu um salto. Segredo? Que segredo? Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. A mensagem era curta, mas carregava um peso imenso. Sua vida era um livro aberto. Ou era o que ele pensava. Será que havia algo que ele não sabia sobre si mesmo? Algo escondido nas sombras de sua própria existência? Ele releu a mensagem. Um arrepio percorreu sua espinha. Quem era? Quem poderia saber algo tão íntimo sobre ele? A incerteza o deixava paralisado. Ele digitou uma resposta. Quem é? Perguntou, os dedos tremendo levemente. A espera pela resposta parecia uma eternidade. A resposta foi instantânea. Alguém que te conhece melhor do que você mesmo. Essas palavras ecoaram em sua mente, aumentando seu medo. O medo o corroía por dentro. Ele sentia como se estivesse sendo observado, como se alguém soubesse cada movimento seu. Uma sensação de pavor tomava conta dele. Isso não era brincadeira. Ele precisava descobrir quem estava por trás disso. Alguém estava brincando com ele. Mas a questão era: qual era o objetivo dessa brincadeira? O que essa pessoa queria? Mas quem? E por quê? Essas perguntas martelavam em sua mente sem resposta. Ele sabia que precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. Os dias se transformavam em noites sem dormir. Mais mensagens. Cada uma delas, uma pista enigmática. Um quebra-cabeça que ele queria desesperadamente resolver. As mensagens insinuavam um passado que ele pensava ter enterrado. Davi tentou ignorá-las, mas as mensagens continuavam chegando, implacáveis, cada uma delas corroendo sua sanidade. Ele estava preso em uma teia de medo e incerteza. Um nome continuava aparecendo nas mensagens: Sara, seu amor de infância. Uma lembrança dolorosa. Eles tiveram um término conturbado. Ela deixou a cidade. Nunca mais teve notícias. As mensagens insinuavam um segredo obscuro envolvendo Sara. Um segredo que ele desconhecia. Ou era o que ele pensava. As mensagens estavam despertando lembranças esquecidas. Ele tentou afastar os pensamentos, mas eles não se calavam. Ele precisava saber a verdade. Davi decidiu confrontar seu passado. Ele procurou por Sara. Redes sociais, listas telefônicas online, nada. Era como se ela tivesse evaporado. Ele sentiu uma crescente sensação de mal-estar. Quem estava por trás das mensagens? Então, uma descoberta. Ele encontrou o endereço dela. Ele dirigiu até a cidade dela. Seu coração batia forte no peito. Ele precisava saber a verdade. Ele bateu na porta. Nenhuma resposta. Ele olhou pela janela. A casa estava vazia, abandonada. Onde estava Sara? O desespero o dominou. Ele tinha chegado a um beco sem saída. Ele voltou para casa, derrotado. As mensagens continuaram, cada uma delas o insultando. Ele começou a duvidar de si mesmo, de suas memórias, de sua sanidade. Ele estava enlouquecendo? Ou havia algo mais sinistro em jogo? A linha entre a realidade e a paranoia se confundia. Uma mensagem mudou tudo. Uma fotografia. Era ele, mais jovem, de pé com a Sara. Mas havia mais alguém na foto. Uma figura sombria, irreconhecível. A legenda dizia: "Lembra desta noite?" As lembranças voltaram à tona. Uma noite de festa, um acidente trágico. Sara estava dirigindo. Mas quem era a figura sombria? E o que realmente aconteceu naquela noite? As mensagens haviam despertado um medo enterrado. Davi precisava saber a verdade. Ele contatou velhos amigos. Pedaço por pedaço, ele começou a reconstruir aquela noite. Os detalhes eram nebulosos.
amnésia alcoólica. Mas uma história perturbadora emergiu. Ele soube de uma briga, Sara e a figura sombria. Ele tentou intervir. Então tudo ficou escuro. As mensagens haviam despertado algo. Uma testemunha, alguém que sabia o que aconteceu naquela noite. Mas quem? As mensagens o levaram a um bar. Um lugar que ele nunca tinha visitado antes, mas que parecia estranhamente familiar. Um boteco no limite da cidade. Ele entrou, hesitante, sentindo o peso do mistério que o aguardava. O ar era denso com fumaça de cigarro, quase sufocante. Ele examinou o ambiente, procurando por algo ou alguém que pudesse dar sentido às mensagens enigmáticas. Seus olhos pousaram em uma figura solitária, sentada no balcão. A figura se virou lentamente, revelando um rosto que ele não via há anos. Era seu velho amigo, Marcos. A surpresa e a confusão tomaram conta dele. Como Marcos estava ali, depois de tanto tempo. Marcos, que havia desaparecido depois daquela noite fatídica, a noite em que tudo mudou. Marcos, que sabia a verdade. Marcos era o remetente, a figura sombria por trás das mensagens. Ele confessou tudo, revelando segredos guardados por anos. Ele era apaixonado por Sara, a mulher que ambos amavam. A mulher que se tornou o centro de suas vidas e de suas desavenças. Ele culpava Davi pelo acidente que mudou tudo. A raiva e a dor ainda estavam presentes em seus olhos. Ele havia enviado as mensagens para atormentá-lo, para fazê-lo pagar pelo que aconteceu. A revelação foi um choque, mas também trouxe um estranho alívio. Agora, tudo fazia sentido. Mas enquanto Marcos falava, Davi percebeu algo. Algo que ele não conseguia ignorar. Um brilho de medo em seus olhos. Uma hesitação. Marcos estava escondendo algo, e Davi podia sentir isso. Ele não estava contando toda a verdade. Havia mais na história do que Marcos estava revelando. Sara não estava dirigindo naquela noite. Era o Marcos. Ele tinha bebido. E ele sabia que estava errado. Ele perdeu o controle do carro. O acidente foi inevitável. E as consequências foram devastadoras. Ele culpou Davi para encobrir seus rastros. A mentira foi sua única saída. As mensagens não eram sobre vingança. Eram sobre culpa. A culpa de Marcos. Ele estava tentando lidar com seu próprio remorso. Davi sentiu uma estranha sensação de alívio. E então, raiva. Marcos o havia manipulado. Mas por quê? O que ele ganharia com isso? A resposta, quando veio, foi mais chocante do que ele poderia imaginar. A verdade estava prestes a ser revelada, e nada seria como antes.